A Kaila, bom dia. A nano solta com mais frequência? Vamos lá, por que a nano ela solta com mais frequência, entre aspas? Ótima pergunta, Kaila. A nano ela tem menos depósito de queratina. Repare bem, a maioria das profissionais e grandes profissionais que trabalham muito bem com mega hair, com a nanocápsula de queratina e com a micro cápsula de queratina, a diferença entre elas é o que? A espessura e o tamanho. Por quê? O comprimento, né, e largura, desculpa. Entre elas existe 4 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros e 2 milímetros. 5 e 4 milímetros é considerada microcápsula. 3 e 2 milímetros é considerado a nanocápsula. Não pode fazer mais e nem pode fazer menos. Hoje eu vou fazer uma micro. Essa minha cliente, ela tem muito cabelo. Eu já segurei que daqui a pouco eu vou contar essa história para você. E aí, 3 e 2 milímetros é considerada nano. Agora eu vou responder sua pergunta, cara. Por que a maioria das vezes, né, as nanos soltam com mais frequência? Porque tem pouco depósito de queratina. Para isso não acontecer, tá? Olha só, preste atenção. Para isso não estar acontecendo, reparem bem que a maioria das profissionais, né, fazem a nanocápsula mais comprida, mais longa. Então, você vai reparar aí, para ela ficar fininha e para ela ter uma boa sustentação, né, é necessário o quê? Ela ser mais comprida. Para quê? Para poder abraçar mais o nosso fio, ou seja, para ter uma sustentação maior. Então, ela geralmente é maior em torno de 7 milímetros, no máximo ali uns 8 milímetros, tá? Tem algumas profissionais que trabalham com até mais longa, mas eu não gosto, tá bem? Acho que não fica um trabalho tão bacana e aquilo pode incomodar um pouco a nossa cliente. Mas é importante essa pergunta, porque a diferença entre a micro e a nano, além, né, da largura, existe também o comprimento. Fran, mas por que a nano não pode ser 1 milímetro? Porque não vai ter queratina suficiente para abraçar ali no fio, entendeu? Então vai escorregar. Às vezes, qualquer batida do secador muito leve, só pelo fato de você estar colocando temperaturas altas, ali, por exemplo, vai saltar, vai escorregar. Por quê? Porque derrete com facilidade e não tem queratina suficiente para estar fazendo o encapsulamento, por exemplo, né, para ter uma durabilidade maior, igual, por exemplo, as cápsulas cápsulas de queratina, tá bem? Por isso, Kaila, que as nanos, elas soltam com mais frequência, né? Porque às vezes, eu sei que às vezes a gente quer fazer elas menores, mais bonitas esteticamente, né? Mas nós temos que aí ter consciência que pequenininha não vai ter queratina suficiente para abraçar o fio e ter um tempo de manutenção, depende o cabelo da sua cliente, 2 meses, 3 meses e etc. Tá? Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, eu tenho uma cliente, hoje eu vou fazer micro, ontem eu fiz micro o dia inteiro, só micro, 5 milímetros, até postei, 5 milímetros de micro. Fran, mas não fica muito grosso? Não, fica o suficiente para aguentar, né, o cabelo da minha cliente, porque tem cabelos finos que não aguentam 5 milímetros, tá? Aí é por isso que é importante, mais uma vez, quando eu falo com uma profissional, ela tem que aprender a dominar o mundo do mega hair nessas paradas aí, tá? Ah, mas a cliente quer muito cabelo, mas o cabelo dela é fino? Não pode fazer isso. Cliente cabelo fino não pode encher a cabeça 100%, né, global, não pode encher a cabeça 100% de microcápsula de 5 centímetros. Você vai estourar o cabelo da sua cliente. E eu tenho certeza que a sua cliente não vai voltar mais. Nós temos que mostrar a realidade para a nossa cliente, sabendo, claro, ter autoridade naquilo que você está falando, muito cuidado, tá? E mostrar para ela que existe uma outra maneira que vai solucionar o problema dela, né? Agora, por exemplo, a cliente tem um cabelo extremamente fino, totalmente desmotivada, e você depende do seu posicionamento, né, que você dá para ela, a cliente fica mais triste ainda e pode até piorar o caso dela, tá joia? Porque se a cliente vem atrás, ninguém
vem atrás de nós, Mega Richards, porque está satisfeita com o seu cabelo? Ninguém. Todas as clientes que vêm até nós é porque elas precisam de ajuda, tá? E você, profissional, precisa mostrar a realidade para ela, tá? Às vezes nós temos que deixar o sentimento de lado. Deixa o sentimento de lado, trabalha com profissionalismo, mas mostre para sua cliente a realidade para ela. Naquele momento ela não pode entender muito bem, ou pode ir embora, ficar triste, totalmente desmotivada. Mas você fez o seu melhor e mostrou para ela que é assim que funciona, regras de profissionais qualificadas, tá? A 5 milímetros pode fazer acabamento ou fica muito grosseiro? Ótima pergunta também, Sueli. Vamos lá. Ontem, o cabelo da minha cliente, eu fiz 5 milímetros da cabeça toda, porque ela queria o cabelo muito cheio. Mas o cabelo dela me proporcionou um acabamento dessa maneira. Por quê? Quando o cabelo é muito curto, né, ele não consegue ter o quê? Esse acabamento. Quando o cabelo é muito curto. Quando o cabelo, por exemplo, meu cabelo, eu já consigo fazer um acabamento aqui, por exemplo, de 5 milímetros. Por quê? Porque meu cabelo é comprido, ele vai tampar, certo? Quando o cabelo é muito curtinho, ele não consegue fazer esse acabamento, né? Tão natural. Então, por mais um exemplo, a minha cliente ontem colocou 5 milímetros na cabeça toda. Exemplo, se eu quisesse fazer um acabamento canano, poderia fazer canano, mas ela queria muito cabelo. E quem quer muito cabelo, não podemos colocar nano. Por quê? Porque a nano serve mais para acabamentos, para cabelos finos, preenchimentos e etc. Tá? É raro o cliente que coloca nano na cabeça toda. Ou seja, porque vai preencher e vai acabar ralinho o cabelo, né? Então, nós temos que também ter esse conhecimento. Mais uma coisa importante também, por isso que o tempo de manutenção de cada mega é diferente, porque cada técnica, cada cliente é um caso diferente, tá joia?